Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Jesus, queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento, queremos dar as boas-vindas a cada um de vocês neste programa especial de hoje, do TrueCast, programa de unicidade. Estamos aqui hoje com o time completo para apresentar para vocês. Estou eu, irmão Israel Camargo, pastor Anderson, irmão Caio e um convidado especial que vocês já vão conhecer. Mas antes, eu gostaria que o pastor Anderson desse uma saudação, logo após o irmão Caio. Já pode, em seguida, cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo. Graça e paz a todos ouvintes e participantes aí do TrueCast Podcast. Sou o pastor Anderson e muito feliz de estar aqui com o irmão Caio, irmão Israel e o nosso convidado especial para falarmos de um tema que vai dar o que falar, irmão Israel. Tá? Graças a Deus por essa oportunidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe com mais pessoas se você gostou deste episódio. Obrigado, irmão Israel. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o irmão Caio. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar desse assunto tão interessante que é debatido aí há cerca aí de 2000 anos aí. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Um assunto um pouco polêmico, mas muito importante para nós discutirmos. E nós temos um convidado especial hoje, que com certeza não teria ninguém melhor para falar sobre este assunto. O pastor Newton foi meu professor do IBA, quando eu estudei no Rio de Janeiro, lá no ano de 2013 para 2014. Trouxe ensinamentos profundos da palavra de Deus e desde então sempre tem sido uma referência para mim. Tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. Pastor Newton, pode se apresentar para o público, para os ouvintes, pode falar um pouquinho da sua história, da sua experiência com Deus, da sua trajetória até aqui. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e falar que é um grande prazer estar aqui nesse programa para nós juntos compartilharmos de um conhecimento que é importantíssimo da palavra de Deus e da história e da teologia a respeito da Trindade, né? Um assunto que envolve questões muito polêmicas, mas que é importante nós falarmos sobre esse assunto. Eu sou o pastor Newton Martins Estrela, né? Nascido em 27 de outubro de 1962, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e me converti ao Evangelho no ano de 1984, né? Ali beirando o mês de março. Mas antes de eu conhecer a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, né, principalmente por causa da fé, né, a unicidade e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus permitiu que eu passasse pela Assembleia de Deus, porque a minha conversão se deu por meio da evangelização também, né? Já havia um processo de Deus, eu estava indo na Pentecostal Unida, mas depois que eu tive uma experiência assim que me impactou, foi por meio da evangelização desse irmão que era da Assembleia, e por fim eu fui para a Assembleia, mas o que ocorreu, que é uma coisa que é importante para esse currículo até desse podcast, né, é que eu não fiquei na Assembleia, porque eu fiquei um mês lá, e eu lembro muito bem que o pastor, quando eu me converti, não vou falar a minha conversão, um testemunho muito grande, mas quando eu me converti, o pastor mandou eu ler o livro de Atos. E eu falei, por quê? Ele falou, sabiamente, é o livro da história da igreja. E eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, conhecimento nenhum da Bíblia,
e não conhecia nada de doutrina, mas estava ali faminto de Deus, sedento da palavra do Senhor, e comecei a ler, e ele me deu um mês para ler o livro de Atos e me batizar. E eu não sabia que batismo eu seria batizado, mas eu li, reli, li, reli, li, reli. E o livro de Atos ficou na minha mente. Quando ele foi me batizar e falou que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu falei, não, de maneira nenhuma, eu quero ser batizado como está na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele Amém. pastor, né, ele Aham. infelizmente falou algo que eu fiquei zangado com ele. Ele falou, mas quem disse que é em nome de Jesus? E eu, como estava me convertendo ainda, eu falei, olha, o senhor é pastor e não lê a Bíblia? Está escrito lá, é em nome de Jesus. E eu citei todas os capítulos de Atos, né, e versículos de cor As para ele. passagens. Aí ele falou, rapaz, mas você não vai estar certo aqui. E aconteceu que aquele pastor não quis me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu também não concordei, queria que ele me batizasse em nome de Jesus, e ele falou que eu ia ser um problema ali na igreja para eles. Então, em contrapartida, eu saí da Assembleia de Deus, fiquei muito triste, mas como a minha vizinha era da Pentecostal Unida, e ela foi falar comigo, e quando eu falei para ela, ela falou assim, irmão, Deus se revelou. Aí eu até falei, irmã, revelou nada, está escrito na Bíblia, o batismo é em nome de Jesus Cristo. Não tem outro batismo, né? O pastor lá falou que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele não soube imitar um só batismo, né? Uhum. Que fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Uhum. Santo, e eu não acreditei. Então eu tinha aquela forma de raciocínio, né? E então com isso eu fui para a Pentecostal Unida do Brasil. Ela era membro da igreja do pastor Juan Carlos, que esteve aqui, né? Uhum. Foi o meu pastor durante quase 40 anos, né? E ali eu me converti mesmo de coração. Uma semana na igreja, fui batizado com o dom do Espírito Santo. Na primeira convenção que o pastor Frank ministrou, né? Como Frank lá no Howard. distrito, Frank Howard, ele ministrou. Mais tarde ele foi ser o diretor do IBA, quando eu estudei em 88. Mas em 15 de abril de 84 eu recebi o dom do Espírito Santo. E na outra semana, 22 de abril de 84, eu fui batizado na Issaco em nome de Jesus Cristo, né? Então aí é um percurso aí de 41 anos na fé, né, no nome do Senhor Jesus. E ali eu comecei a galgar, né, o meu crescimento espiritual na igreja, né? Já comecei trabalhando, pregando a palavra, fui fazer o IBA 4 anos depois e fiz o IBA, me formei, e aí já fui obreiro, depois fui evangelista, depois fui a co-pastor, né, pastor aspirante, e depois fui a pastor. E toda essa época, eu, a partir de 99, comecei a trabalhar como pastor auxiliar do pastor Juan Carlos. Então, eu agradeço a Deus por tudo, né? E pelo conhecimento que a gente adquiriu, porque uma das coisas que eu fiz durante a minha vida foi me aplicar a conhecer melhor a doutrina mãe de nossa igreja, que não é uma doutrina da Pentecostal Unida, é uma doutrina bíblica, é o que a Uhum. Bíblia ensina, né? A nossa igreja tem um slogan que diz a igreja que Prega. prega o que a Bíblia ensina, né? Então, esse é o nosso propósito. E como a Trindade, ela em si é polêmica, né? E a gente sabe disso, então eu também busquei conhecer melhor a Trindade, conhecer profundamente a Trindade, né? O seu Uhum. nascimento, o seu surgimento. Então, para nós é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto. Isso, e hoje o Amém. pastor está no Paraná, né? Ah, sim, Cuidando correto. de uma igreja em Paranaguá, Ô, pastor o Anderson lembrou. bairro da Ah, é Raia. verdade, irmãos. Então, no dia 8 de maio, né, de 2021, eu vim para cá, para o Paraná, né? 2021. 2021, né? Fez 4 anos já que estou aqui no Paraná, né? Pastoreando a Igreja 7, lá da Raia, né? Para nós é um prazer. E foi realmente algo de Deus. Também é um testemunho, pastor. Não dá para falar, mas Sim. quem sabe no podcast aí eu falo meu testemunho de conversão, o testemunho como fui parar aqui no Paraná. Isso é tão importante para nós, né? Também tem um testemunho, né? De Deus me livrou da morte. Os irmãos sabem que eu já tive um infarto quase fulminante. Coloquei 3 pontes de safena, né? E tudo é para a glória de Glória a Deus. Deus. Irmão Israel, eu vou quebrar um protocolo aqui, eu vou Opa. dar um recado. Você. Um recado. Vontade. Atenção, irmãos do Rio de Janeiro.
O pastor Nilton é do Paraná. Ô, Amém. Não é Nossa. mais do Rio. Aí, ó. Vocês perderam ele. Ele é nosso agora, bicho paranaense. Pode continuar, Moisés. Tá um problema pra mim, né, Israel? Tá arrumando problema pro Eu senhor não lembro agora. mais do Rio de Janeiro, não, né? Não te pertence mais, É, pastor isso Nilton. aí. Tá bom. Só de ir pra férias. Férias pode. Só pra ter testemunho, né? O senhor tocou num ponto interessante, né? Certo, Importante, certo. eu acredito. O senhor falou duas coisas que chamou minha atenção agora. O senhor primeiro falou que não foi uma revelação como se tivesse aparecido alguém ou o senhor tivesse tido um sonho Uhum, e veio e te revelou qual era o batismo verdadeiro. uhum. O senhor simplesmente leu a Bíblia, Simplesmente li a Bíblia. sem nenhum... E acreditei e senti um profundo desejo de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Uhum, Então, tanto é que quando aquele pastor falou que era no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu perguntei a ele, mas por que a Bíblia, ali no livro de Atos, só fala no nome de Jesus, e o Senhor me mostra algum lugar, então, que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para me convencer? Poxa, o pastor viu que era Uhum. difícil, né, me convencer ali, né? Não é porque eu era um incrédulo, mas eu queria provas, provas. né? Eu queria que ele me mostrasse biblicamente que eu estava errado. E ele não conseguiu fazer isso. Uhum, E eu interessante. até falei para ele, eu fico aqui se me batizar em nome de Jesus, mas ele não quis. Não quis voltar atrás, Não né? quis, não quis. E nessa época ali, o senhor já entendia a diferença entre unicidade Não, e trindade? não tinha conhecimento nenhum, pastor senhor Anderson. Cria já na trindade ou ainda não? Ou não Pastor entendia? Anderson, eu não tinha uma base de entendimento, apesar de sermos uma família católica, né? Eu sou português, né? Com um pouco de espanhol, né? Meu avô era espanhol e meu pai português, né? O nome Newton, Newton Martins. Martins é a nossa família lá em Portugal, muito grande. E Estrela é espanhol, que era meu avô. E não é Estrela, é Estrela. Com dois L's. Dois L's, isso é espanhol mesmo. Então, os irmãos sabem que espanhol e português são muito católicos. E meu pai, só que ele não praticava, mas ele tinha muito respeito e as imagens, aquelas coisas todas, mas a gente nunca teve, assim, um grau de instrução. Mas eu tinha um pequeno conhecimento sobre a Trindade. Uhum, entendi. Muito bom. Hein, pastor? Essa questão do entendimento que ele falou, eu acho muito interessante falar sobre essa questão do entendimento, em buscar o entendimento, porque eu também sou de origem de família católica, né? Então, para o senhor ter uma ideia, eu quando frequentava, desde a minha infância, catequese, todos aqueles estudos que a Igreja Católica dá, quando jovem, quando eu ia fazer uma oração, eu primeiro orava ao Pai, aí pedia, quando era uma petição, eu pedia as mesmas coisas depois para Jesus, depois fazia pedido para o Espírito Santo e depois pedia para Deus. Então, para você ver como Confusão. 4 orações. 4 orações que eu 4 fazia orações. com os mesmos pedidos para pessoas, como se fosse eu estivesse pedindo, no meu entendimento, era 4 pessoas. Então, para você ter uma ideia de como que Poxa. era a minha oração. Isso é uma dúvida de alguns. E daí, pastor Nilton, depois ali já frequentando a igreja de São João do Meriti, a questão, o batismo o senhor já tinha no coração, Uhum. e quando que veio esse entendimento da verdade, do único Deus, né? Da unicidade. Correto. Esse entendimento veio principalmente por causa do batismo. Porque quando eu fui para a Pentecostal Unida do Brasil, e o pastor Juan ali me discipulou, né? Eu fui num culto de quinta-feira, terminou o culto 9h30, fiquei até meia-noite com ele. A irmã que estava comigo falou, irmão, tá tarde, eu tenho que ir. Bateu lá na porta, eu falei, pode ir, irmã. Porque eu estava tão faminto da palavra de Deus que eu fiquei com ele até meia-noite conversando sobre a unicidade. Por quê? Porque eu falei, pastor, por que o pastor lá queria me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí ele começou a me explicar a razão. Então ele entrou dentro da unicidade, porque não tem como explicar o batismo em nome de Jesus Cristo e o batismo em nome da Trindade se você não mostrar por que razão o batismo, hoje em dia, quase todas as igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o pastor Juan fez o que nós estamos aqui. Usou um pouco da teologia trinitariana, da história da igreja, né? De tudo que aconteceu
ficou 2 horas e meia ali conversando comigo, tentando, como eu era novo convertido, ele tentou da melhor maneira possível me explicar, mas eu sempre, não estou aqui para me gloriar, mas eu sempre tive um raciocínio lógico das coisas, né? Buscando também argumentos sólidos. Ele me deu uma Bíblia e mandava eu abrir, né, pastor Juan, com aquela memória dele extraordinária. E eu ficava, pô, será que esse homem é cego mesmo? Meu Deus do céu. Abre Atos tal, abre Colossenses tal, abre o Deuteronômio tal, Isaías 44, Isaías. Poxa, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pastor, não tem como. O batismo é em nome de Jesus Cristo. Mas para isso, ele teve que me explicar a unicidade. Ele teve que me mostrar que Deus é um só, porque é claro que para entender Mateus 28:19, a pessoa precisa compreender a unicidade. Precisa entender que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestação de um só Deus. Não são 3 pessoas, não são 3 substâncias, não são 3 em 1. Tudo aquilo que, né, o pensamento trinitário traz dentro da sua teologia. Então, aquilo ali foi muito importante. Aí, como eu estou lhe respondendo, pastor, o batismo em nome de Jesus, ele me levou a conhecer Conhecer. profundamente a unicidade. E não parou ali, né? Aí eu comecei a ser aquele discípulo. Eu falei, pastor, eu quero saber mais sobre isso. Só tem tempo. E o pastor começou e ficou uns 3 meses falando comigo sobre a unicidade. Dali eu não parei mais. Entendi. Aí eu continuei. Mas eu acho que seria pertinente se você pudesse aqui, para os nossos ouvintes, em poucas palavras aí, contextualizar, né? De repente alguém está assistindo e não entende essa diferença básica entre a doutrina cristã da unicidade e a doutrina cristã da trindade, para depois nós explorar o pastor Nilton aí com a Aham. primeira pergunta já. Então vamos lá. Só para situar os irmãos, nós estamos no programa de unicidade e o programa de hoje, o foco, é nós falarmos sobre a doutrina da Trindade. Nós vamos falar sobre a origem dela, sobre os fundamentos teológicos dessa doutrina. Mas é importante você que está nos assistindo saber que dentro da teologia cristã existem divergências de pensamento com relação à divindade de Deus. Quem é Deus? Então, a doutrina da unicidade e a doutrina da Trindade, elas explicam, defendem quem é Deus, mas com pontos de vistas diferentes e também divergentes. Então vamos rapidamente explicar. A unicidade em si, ela defende que Deus, ele é apenas um, com diferentes manifestações e em tempos distintos. Então nós cremos que Deus, sim, ele é o Pai na criação, ele também é o Filho quando ele veio em carne, Na redenção. ali na redenção, e ele é o Espírito Santo na reconciliação. Mas que esses 3 não são 3 pessoas distintas, não é um Deus dividido em 3 partes, é apenas um Deus com diferentes manifestações. Ou também chamado de modos, né? Modos Modos de diferentes. agir. É por isso que nós somos chamados também de modalistas, né? Por quê? Nós queremos nos modos de Deus se manifestar a nós. Já a doutrina da Trindade em si, ela tem pelo menos ali dois tipos de doutrinas. Mas, em geral, o que a Trindade defende? Que muitos creem que é um Deus, mas dividido em 3 pessoas. Em 3 pessoas distintas ou em 3 pessoas dentro da própria divindade. Parece um pouco confuso e de fato é. Até porque chega em um certo momento, né, pastor Nilton, Correto. que eles falam que é o quê? É um mistério. É um mistério. É um mistério, verdade. É um mistério. Não Então, consegue nem explicar, eles diz que é um conseguem. mistério. Eles explicam até um ponto, né? Correto. Correto. Há uns anos atrás, eu estava pregando para um teólogo lá em Angra dos Reis, que eu estava visitando uma família lá em Angra dos Reis, que é a região de praias lá, né? Então, esse homem, ele era não somente o pastor da Assembleia de Deus lá, mas era um teólogo. E os nossos irmãos, infelizmente, estavam indo nessa igreja por não ter uma Pentecostal unida lá. E eu comecei a visitar e quando eles falaram sobre a minha pessoa, esse homem quis me conhecer e debater o assunto. Eu falei, estou aberto. E ele foi lá e começamos a conversar.
E eu falei para ele, eu fiz que nem Elias, né? E ele foi lá com os 5 amigos lá, diácono, pastores, e eu sozinho. E eu falei que nem Elias, vocês são muito, fala primeiro vocês. Uhum. E eles falaram, levaram umas 4 horas falando. E quando eu fui falar meia hora apenas, eles já não quiseram mais ouvir. Por causa de quê? Porque, na verdade, irmãos, a Trindade é uma coisa incompreensível. Ela não tem uma lógica. Ela Uhum. não tem uma lógica, sabe? Por causa de quê? Porque nós que estudamos, sabemos que a doutrina da Trindade, a história dessa doutrina, né? Que muitas das vezes começou por Tertuliano, mas já era um pensamento que vinha desde o primeiro século. Eu gostaria até que o irmão Caio lesse para nós 2 Pedro 2, de 1 a 3, se for possível, né? Para nós podermos colocar uma contextualização bíblica, que quando essa doutrina chegou por meio de Tertuliano, o pensamento de Tertuliano veio a partir de filosofias. Apesar que ele não era um Uhum. filósofo, ele era um Exatamente. advogado, mas ele se dedicou muito à parte filosófica, como todos os outros teólogos daquela época também, como Atanásio, que veio no Uhum. Concílio de Nicéia 325, contra Ário, que o Concílio de Nicéia veio a existir, não, porque muitas das vezes se diz que a Trindade veio no Concílio de Nicéia, mas não é verdade. A Trindade foi uma doutrina que ela se desenvolveu desde o final do primeiro século até Uhum. o quarto século. Ela levou um período muito grande, porque ela foi desenvolvendo aos poucos. Mas, infelizmente, o seu desenvolvimento, ele não tem nenhum princípio bíblico. Ele não Uhum. tem fundamento bíblico. E se nós olharmos, né, como Tertuliano avançou nessa exploração do conhecimento da Trindade, ele veio com uma filosofia grega que as próprias palavras que ele aplicou na época era triates, tríades, que são palavras que expressavam a pluralidade de deuses, Uhum. tanto grego como de outras religiões, como Uhum. foi os babilônicos, como foi o Egito, e o hinduísmo. E nós sabemos, né, temos base histórica na enciclopédia, na Wikipédia, e todos podem ver que grande parte das religiões Uhum. usaram essas expressões no latim. E Sim. a mesma Certo. expressão que fala sobre a Trindade. Uhum. É a mesma expressão que decifra o nome Trindade, que é, né, para todos os nossos ouvintes entenderem, essa expressão não é bíblica. Não é bíblica. Os teólogos trinitarianos falam: ah, não, mas é uma expressão teológica. Irmãos, me desculpa, com todo respeito a todos os teólogos, isso não existe. Essa expressão não está na teologia, está sim na filosofia, que veio para a teologia trinitária, Uau, sabe? interessante. Então, o senhor, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado. Aham. Ela não, a palavra trindade, ela não está dentro da teologia, mas sim dentro da filosofia. Dentro da filosofia, correto. Tanto é Os irmãos que podem averiguar, e essas Interessante. palavras não somente são minhas. Se os irmãos permitirem, tivermos tempo, eu tenho vários dados aqui de enciclopédia, de historiadores e de outros teólogos que vocês sabem que a Trindade não é somente aceita pelos unicistas, mas tem outras Sim, nós denominações, vamos. né, Uhum. que não aceitam a Trindade. Então Uhum. a gente pega um pouco de cada coisa só para a gente ter uma definição, porque muitas pessoas pensam, ah, só os unicistas que não acreditam, que não aceitam, mas não é verdade isso. Tanto é É, que, se você for ver no próprio dicionário brasileiro, Uhum. a palavra trindade, ela significa o conjunto de 3 entidades. Uhum. E esse conceito de um Deus trino, ele já vem do paganismo. Com Desde o certeza. paganismo, várias religiões vieram trazendo deuses, né? Trinitas, Adoravam deuses. trinitas no latim. Uhum. e aqui, ó, colaborando nesse livro aqui, achei algo interessante, estava lendo, ó. A trindade filosófica aparece em Platão e se torna muito significante com o neoplatonismo, ou seja, depois do filósofo Platão ter morrido, deram sequência, e essa filosofia grega
o pensamento neoplatônico tiveram uma influência maior na teologia da igreja antiga. Por exemplo, a doutrina trinitariana do Logos originou-se com o filósofo neoplatônico Filo. Então, de fato, né, há um registro aqui que a igreja do primeiro século, que é onde... Porque a igreja, que nem o pastor estava falando, a igreja do início, né, primitiva, não se falava em trindade. Com certeza, pastor. Isso começou a surgir lá para o final, né, do primeiro século, Uhum, segundo século, mas aí a influência do platonismo, que trazia uma com ideia de certeza. trindade, já estava influenciando, Ela segundo os foi registros históricos. inserida no final do primeiro século, É. essa ideia filosófica. E somente, pastor, para somar aí a sua leitura, eu também tenho aqui, segundo o Dicionário Universal, a página 587, diz assim: a trindade platônica, que em si é meramente um rearranjo das trindades mais antigas que remontam aos povos anteriores, parece ser uma trindade filosófica racional de atributos que deram origem a três hipostases, ou pessoas divinas ensinadas agora pelas igrejas cristãs. O conceito desse filósofo grego, Platão, sobre a trindade, pode ser encontrado em todas as religiões pagãs antigas. Paris, 1865, editado por M. Lachettre, volume 2. Então, Uau. somente para somar o que o pastor falou. Sim. Podemos dizer, então, que a trindade em si, a essência dela, ela surgiu de um pagão, de Uhum, Platão, de um correto? filósofo. A influência Sim. dele, sim. A influência. influência dele. É bem isso aí. E as influências até veio sobre Atanásio, quando houve o concílio de Nicéia, porque Tertuliano, ele veio com essas ideias e ele teve um oponente muito forte que foi Praxéias. Uhum. E Praxéias era um modalista, ele cria na unicidade e ele cria no verbo encarnado, e Tertuliano fez até uma versão de sua teoria ou de sua crença e usando o nome dela contra Praxéias, por causa do da maneira que Praxéias pregava naquela época. Mas Tertuliano morreu, depois veio o concílio de Nicéia. Como nós falamos que Tertuliano cunhou a palavra trindade, isso é verdade. Depois veio Nicéia, e o concílio de Nicéia nada foi do que aquele problema com Ário, o arianismo, mas o arianismo não tinha nada a ver com o que nós cremos, com o modalismo, com a unicidade. Uhum. Porque Ário, ele cria em Deus, mas que Jesus nem Deus era, ele era criado por Deus e não era da mesma substância. Ele já também Uhum. tinha uns pensamentos platônicos, né? A história fala, só que eram totalmente contrários a Tertuliano, mas Ário, naquele momento, ele tinha também a força de Roma, porque Roma começou a se expandir para o cristianismo, mas um cristianismo totalmente desvirtuado. Quando Constantino se converte, a igreja já estava num período de recessão, né, espiritual, que eu falo. É como fomos ler ali em Pedro, pastor, se o senhor Uhum. pegou para nós, pode ler, Posso ler? só para mim finalizar aqui. 2 Pedro 2, 2, de 1 a 3. do 1 a 3. Assim como, no passado, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo para si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sólida ganância, tais mestres os expulsarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles.
e sua destruição já está em processo. Correto. Então, os irmãos vê que a própria palavra de Deus, por meio de Pedro, e também Paulo, lá em Atos 20, 28 e 29, ele fala no surgimento de lobos cruéis e de homens que falaram coisas perversas para atrair discípulos. E foi isso que aconteceu com a igreja no final do primeiro século. Se introduziu muitos homens e de capacidade, inteligência, mas que se desvirtuaram totalmente do caminho, totalmente da verdade. E começaram a colocar esses pensamentos, e juntamente com o Império Romano, que tanto perseguia a igreja e não conseguia acabar com a igreja, Roma adotou essas filosofias, essas crenças. E quando Constantino se converte, né, muitos acham que ele se converteu Uhum. ouvindo a unicidade, mas não foi. Ele estava debaixo de heresia, de mentira. Tanto é que Constantino nunca foi um homem convertido de verdade. Ele matou a mulher, parece, ele assassinou o próprio filho, ele fez tantas coisas, ele colocou o Império Romano todo para ser cristão, senão todos seriam decapitados. Né? Que conversão foi essa? Ele era um Né? político. E era um político. E vocês vejam, irmãos, que nesse momento, quando houve o concílio de Nicéia, que Constantino fez com que esse concílio acontecesse, era por causa dessas duas ideias. Não tinha nada a ver com unicidade ali, sabe? E a ideia da trindade, que havia da herança de Tertuliano, era para que pudesse mostrar se Cristo, a natureza de Deus, se Cristo também vinha da mesma substância, ou se Ário estava errado ou certo. E ali Ário foi derrotado com as suas crenças, né? E mais uma vez a teoria, o pensamento da Trindade foi reforçado. Mais ainda ali naquele concílio, né? Porque além do Pai, foi reconhecido o Filho também com a isso. mesma Ah, substância. Mesma E eu substância. posso dizer a vocês que a gente estudando o concílio de Nicéia, o Espírito Santo ficou para Ficou fora. para fora. O Espírito Isso. Santo, Ele né, foi aparecer no esqueceram concílio de de Constantinopla, Constantinopla, 60 anos. 381 depois de É, Cristo. 60 anos depois, quase. Isso, aí Isso. que Constantinopla, né, que o Espírito Santo foi Introduzido. reconhecido, né, coitadinho, né, do Espírito Santo, Deus que me perdoe, irmãos, mas coitado do Espírito Santo, aí foi reconhecido ali como da mesma substância também, aí 3 pessoas coiguais, coexistentes e coeternas. Então, Isso. foi Entendi. difundida essa ideia que é a ideia difundida pela Igreja Católica e aquilo que a Uhum. Igreja Católica crê. Mas quando a gente olha também as outras igrejas, né, porque você vai ver que no ano 16, no século XVI, que houve a reforma, né, em Uhum. 1517, se não me falha a memória, né, 1517. por 31 de outubro. Martinho Martinho Lutero, Lutero. né? O que que ocorreu, né? Que houve uma reforma, houve sim pessoas que viram que muitas coisas estavam erradas, mas infelizmente essa herança do paganismo Uhum. continuou. É. Então, Continuou. em Sim. resumo, né, Pastor Newton, Uhum. nós vamos falar sobre as origens pagãs que já existiam no Antigo Testamento. Certo. Uhum. Nós vamos citar ela, o senhor falou que vai citar ela. Aí nisso, quando veio Cristo e veio Uhum. o início da igreja, a igreja, os homens não sabendo explicar sobre a natureza de Cristo, a divindade, influenciado pelas doutrinas pagãs e filosofias, como foi citado, começaram a introduzir essa doutrina. Correto. Conselho de Nicéia, então, 325 depois de Cristo, já deu a primeira carimbada, A e martelada. depois veio o Conselho de Constantinopla, Isso. né, que eram concílios ali de bispos, padres, imagino, e tantos que Uhum. acabaram martelando esse assunto, e daí as igrejas evangélicas herdaram isso. Isso, e posteriormente, depois, no concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, aí que essa doutrina foi confirmada. Porque ela ainda passou por meio de alguns problemas, porque o arianismo foi muito forte. O arianismo, ele não acabou, o arianismo ficou ali martelando de todo jeito, mas unicidade mesmo, o unicismo, aqueles que ainda defendiam a doutrina bíblica, eles começaram a ser perseguidos e mortos. Sim. Eles tentaram calar essa voz de toda maneira. Então, aqueles concílios era mais por causa de arianismo e e a trindade, né? Então, isso que ocorreu. Existem até relatos que eu já li de Aham.
João Calvino produzindo perseguição Perseguição. naqueles que defendiam a doutrina da unicidade, o sabelianismo. Inclusive, Miguel Serveto, Miguel Serveto ia falar foi agora. morto, né, Uhum. por ordem de João Calvino. Por ele não crer questionar a doutrina da Aham. Trindade e querer mencionar, né, sobre o nosso modalismo, que Deus agia em Uhum. formas diferentes, por ele questionar, no simples fato, Calvino fez com que ele fosse morto. Olha aí. Uhum. E pastor Newton, então aproveitando aí, né? Eu acho que essa seria a próxima pergunta, Israel, sobre Uhum. essa origem pagã. Quais outras religiões que tem, que o senhor citou aí, que queria esse tempo, que já vem trazendo lá desde a antiguidade essa ideia de trindade? As outras religiões? O senhor falou de paganismo, né? Tem outras origens pagãs, né? Correto. As religiões, na verdade, pastor Anderson, a maioria delas trazem essa ideia, né? Como as religiões egípcias, Uhum. né? As religiões, a própria Babilônia, né? Ur dos caldeus já trazia essas ideias. Quando Deus fala para Abraão, sai, né? Já era uma separação, principalmente da fé, né? Porque a religião babilônica, né? Ela tinha Marduk, né? Como o deus. Eles tinham a ideia o senhor diz os babilônios, né? Aham, Eles já usavam isso, né? Então eles aham. tinham a ideia de que o pai, a mãe e o filho, dizendo que a trindade babilônica Correto, isso. foi o Pai eterno, o Espírito Deus encarnado em uma mãe humana Obrigado, e o pastor. Filho divino, o fruto daquela encarnação. Então, a Correto. Babilônia, Isso, já lá, isso foi citado por Alexander Hislop, né? O correto. historiador já cita isso, que lá nos antigos, a Babilônia já vinha trazendo essa ideia de uma Essas trindade. ideias, né? Eram conceitos muito fortes, tanto da Babilônia como do Egito, como de vários lugares do mundo. Eles traziam essas ideias muito fortes. E eu acredito que era já um pós-preparatório para o que aconteceu na história da igreja. Exatamente. No Por Egito, isso o que senhor citou, né? Osíris, Ísis e Horus. Isso, Os correto. três deuses. Os Aham. gregos, né? Os gregos, eu creio que os irmãos que estão nos assistindo conhecem pela mitologia grega ser muito forte e influenciar muito, Certo. nos influenciar, e também a questão dos filmes, né? Nós tínhamos de Zeus, Hera e Poseidon, né? Eram os três deuses ali principais dos gregos. Há pouco tempo estava passando um filme chamado Poseidon, Aham, que falava sobre essa mitologia. aham. Exatamente. O hinduísmo, né? O hinduísmo tem Brahma, o Aham. criador, Shiva, o destruidor, e Vishnu, o preservador. O preservador. Então, o hinduísmo, né? O budismo também. O budismo aqui que eu vi interessante, fala sobre o corpo triplo, né? Você deve ver na figura do Buda, tem um que está tampando Sim. os ouvidos, outro acho que Isso os mesmo. olhos e uma boca, se eu não me engano, né? Uhum. Então, um primeiro é a eterna realidade cósmica, o segundo é a manifestação celestial do primeiro, e o terceiro é a manifestação terrestre do segundo, né? Correto. Então, o budismo também, o taoísmo, né? O Jade, o imperador, Lao Tzu e Ling Pao, chamado de as três purezas. Correto. Todas as religiões antigas, Verdade, não tem como negar que houve uma origem da Trindade na história. E é uma origem muito forte. E quando a gente vê que esses chamados, entre parênteses, pais da igreja, né? Porque para mim eles nunca foram pais sim da Trindade, não da igreja. Porque a igreja em si, ela tinha seus princípios, ela tinha a sua base. E a sua base sempre foi Jesus Cristo, foi a pedra angular. Por que a pedra angular? Porque Jesus Cristo era o próprio Deus. sim, Ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Que pedra foi essa? A revelação a qual Pedro falou lá em Mateus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mostrando que aquele que estava ali em carne era o próprio Deus, era o Deus encarnado. Então essa é a base da igreja, a base
primordial da igreja está no unicismo, como falamos, o monoteísmo, na Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus. A gente vê também em outras passagens bíblicas, né, que eu tenho aqui até anotado, Isaías 44, 24, eu sou o Senhor que fiz todas essas coisas, sozinho estendi os céus, sozinho. Sozinho. Né? Então, eles pegam algumas passagens bíblicas, desvirtuam, como lá Gênesis Sim. 1:26, façamos o homem, está lá o Filho, está lá também o Espírito Santo, né, como pessoas separadas, e a gente sabe que o Filho não é eterno, sabemos que o Filho não é pré-existente, o Filho veio a existir ali em Belém, né? A Bíblia fala claramente isso, então são coisas que os nossos queridos ouvintes podem pesquisar. Nós não estamos aqui para falar que somos donos da verdade, mas somos estudantes da Bíblia. Como eu falei, eu me converti na Assembleia de Deus. Poderia ter sido um trinitariano, mas com pouco tempo de fome e sede da palavra de Deus, o próprio batismo em nome de Jesus Cristo me tirou da Assembleia de Deus. Sim. Porque eu não tive alguém que me explicasse na Assembleia de Deus, e não poderia explicar. Hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, né, como a Já- Bíblia fala, ele nos guia em Toda toda a ver- a a verdade. verdade. O Espírito Santo me guiou. Mas nós vemos, irmãos, como é importante a gente não somente conhecer a parte teológica, mas também a parte histórica da Histórica, Trindade, isso. porque você vai ver que a história, né, dessa pluralidade de deuses, os nomes no latim, se aplica claramente à Trindade de hoje. E a Trindade é uma doutrina nociva espiritualmente, Sim, porque podemos afirmar que ela é antibíblica. sim. Ela não tem parâmetros dentro das escrituras E sagradas. mesmo, pastor, nós analisando, né? Está aqui o irmão Israel, que eu sou professor de Antigo Testamento. Amém. Em toda a história do Antigo Testamento, isso é muito claro para o judeu, né? Que é monoteísmo. É um só Deus. E o paganismo vem apresentando vários deuses, né? Nós citamos aqui, né? Nós citamos aqui, ó, religiões antigas, bem antes do que Cristo elas já existiam. O budismo, o hinduísmo, a trindade egípcia, a trindade babilônica, o taoísmo. Então, todas elas já vinham antigamente conservando uma pluralidade de Deus. E Deus vem sempre servindo como um. Agora quer dizer que depois da cruz ele mudou? E agora, desculpa, eu estava escondendo de vocês. Na verdade, Verdade. nós somos três. Ele nunca falou em três em todo o Antigo Testamento. Nunca. Agora nós somos três. Ou seja, está muito claro, usando a Bíblia e usando a filosofia e a história, que isso é coisa injetada do conhecimento humano. Deus sempre foi um e nunca mudará. Nunca mudou. Com Exatamente. certeza. Deus sempre foi muito ciumento com relação a isso, né? Sim. Porque os julgamentos de Deus contra o povo de Israel, ali as duas tribos, por que que Deus julgou a eles? Por que que eles foram levados cativos? Por que tantos profetas foram enviados para Messa? Por causa do paganismo. Com certeza. A idolatria, a apostasia do povo. Então Deus sempre ele foi muito enfático com isso, né? Olha, eu sou só um. Com Você só tem que certeza. me adorar. Não tem nenhum outro além de mim. Então isso é importante, né? O Antigo Testamento. E eu não sei, pastor Fala. Newton, o senhor estudou um pouquinho sobre o próprio Tertuliano? O senhor chegou a ler alguma coisa já sobre ele que eu achei interessante? Algo, né, não sei se os irmãos já viram, mas olha que eu achei no livro da Unicidade escrito que Tertuliano, o primeiro preeminente intérprete do trinitarianismo, ensinou que o Filho foi subordinado ao Pai e que a Trindade não é eterna. Olha o que ele falou. Então quer dizer, como assim? Filho subordinado ao Pai? Se o Filho é Deus, ele não pode ser Não subordinado. pode ser subordinado, A exatamente. subordinação de Deus não existe, né? Então, e daí eu fiquei sabendo também que Tertuliano acabou sendo expulso da igreja. Correto. Ele se corrompeu no final, né? Ele foi expulso porque ele aderiu uma seita lá. Eu não lembro bem o nome agora. É, a seita do Paracleto, que eles Isso, acreditavam que correto. aquele homem que vinha era o Verdade. último profeta e era o Espírito Santo. E ele foi seguir Ele desviou da própria doutrina. da própria doutrina. Verdade. Pra você ver Então, como você vai se basear a Isso. sua fé numa pessoa Exatamente. que eles falam ser pai da igreja com uma personalidade dessa forma? Que foi Claro, expulso da igreja. foi expulso da igreja. Entende? Aham.
É Com- complicado. Pode falar, irmão. Para você ver, né, como no meio cristãos, muitas pessoas estão seguindo uma doutrina de alguém que criou essa doutrina e ela mesma Foi expulso. não se manteve, foi expulsa. Uhum. E foi para outra É porque crença. depois dele Orígenes, né? Deu Aham, continuidade com também. certeza. E também teve problemas. Orígenes tinha Verdade. sérios problemas morais. Já era para se pensar que isso não era uma coisa séria, Boa. uma coisa Aham. espiritual. A Trindade, o pensamento trinitariano nunca foi divino, nunca foi Uhum. partiu do coração de Deus. Isso aí é uma coisa que Aham. eu seriamente, pastor, eu fico boquiaberto como as pessoas não conseguem dissecar isso. Como? Se você não quer crer na Bíblia, né? Que na Bíblia está a verdade. Estuda a história. A história, ela Uhum. vai te mostrar, ela vai te falar. E como eu falei, pastor, eu vou falar algumas coisinhas Sim, aqui vamos. sobre algumas enciclopédias que são interessantes para que todos possam saber. Eu tenho aqui a Enciclopédia Britânica, 1976, volume 10, página 126. Ela fala: nem a palavra Trindade, nem a sua doutrina é explícita, como se aparecesse no Novo Testamento. Nem Jesus e seus seguidores tensionaram contradizer o schema do Velho Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Uhum. Deus, é o único Senhor. Deuteronômio Sim. 6,4. A doutrina da Trindade desenvolveu-se gradualmente com muitos erros com o decorrer dos séculos, enfrentando muitas controvérsias. Por fim, prevaleceu por causa da influência do Império Romano Uhum. como nação política religiosa. A palavra trindade não tem na Bíblia, né? Ela não Uhum. tem. Uhum. Obviamente também unicidade não tem, né? Mas a palavra trindade ela não aparece nas escrituras, né? E o pastor mencionou no início que a palavra trindade, ela nem é uma palavra teológica. Correto. Fala a Agora eu verdade. tenho aqui, tá nem católica enciclopédia. O que que eles falam? São católicos, tá? Certo. Volume 16, página 299. A NEI Católica Enciclopédia diz: a formulação de um só Deus em três pessoas não foi solitamente estabelecida, de certo, não plenamente assimilada na vida cristã e na sua profissão de fé antes do fim do quarto século. Então, são coisas que são interessantes, sabe, para nós que estamos estudando. Agora, a Enciclopédia Americana Lemos, o cristianismo, página 294, tá? Tem um ano. O cristianismo derivou-se do judaísmo. E o judaísmo era estritamente unitário. Sim. Cria que Deus é uma só pessoa. O trinitarismo do quarto século, de forma alguma, refletiu com exatidão o primitivo ensino cristão sobre a natureza de Deus. Foi um contrário, um desvio tortuoso desse ensinamento. Agora, os exegetas e teólogos concordam que o Novo Testamento tampouco contém uma explícita doutrina da Trindade. Deus Pai é a fonte de tudo. Pai não é um título da primeira pessoa da Trindade, mas um sinônimo de Deus. No Novo Testamento não há nenhuma conscientização refletiva da natureza metafísica de Deus, entre parênteses, uma Trindade imanente. Nem contém o Novo Testamento a linguagem técnica posterior da doutrina substância e persona. Da Enciclopédia Houve Religião, página 512. Aí temos alguns pensamentos aqui. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. Will Durante, historiador. Qual foi a frase que consegue repetir? O O cristianismo, cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. ele o adotou. Interessante. Agora, terminando aqui. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro teísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para um incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. História do Cristianismo, página 637.
Agora, a Trindade é a corrupção emprestada das religiões pagãs e enxertada na fé cristã. Dicionário do Conhecimento Religioso, página 167. E por último, podemos traçar a história dessa doutrina e descobrir a sua origem, não na revelação cristã, mas somente na filosofia platônica. A Trindade não é uma doutrina de Cristo e de seus apóstolos, mas sim uma ficção da escola de filosofia. É isso aí. Confirmou ali que nós Aham. outro autor confirmando. Outro autor, não são É. palavras nossas. Não são nossas, são enciclopédias do mundo inteiro, de Aham. pessoas que estudam, analisam a história, e com isso, né, nós podemos ter uma definição mais técnica a respeito dessa doutrina, né? Aham. Uhum. E até mesmo uma coisa relacionada, né, só para completar aqui a minha fala, se os irmãos tiver qualquer outra pergunta, a gente pode responder, mas relacionado ao batismo de Mateus 28:19, né, que é uma das coisas que os trinitários se apegam tão profundamente, né, Mateus 28:19, nós sabemos e temos entendimento, né, que o próprio Papa Bento XVI, na época que ele foi o cardeal Shopsby Recinge, ele fez uma afirmação muito séria e que chocou o mundo inteiro. E essa argumentação dele foi que a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não era a forma original do batismo, Uhum. mas que se desenvolveu ao longo do tempo, principalmente em Roma. Ele sugeriu que o batismo nas primeiras comunidades cristãs teria sido diferente e feito em nome do Senhor Jesus Isso aí. Cristo, em É. referência direta a Jesus ou a fé em Deus. E isso está escrito num livro que ele escreveu, que chama-se Introdução ao Cristianismo, página 82, que todos nós sabemos que ele é um Uhum. teólogo, ele foi um teólogo, né? E ele propriamente fez essa afirmação. Em suas obras, Ensinamento, Bento XVI, como catedral, expressou a ideia de que a fórmula trinitariana do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não era a forma original do batismo. Ele Então, mesmo reconheceu. ele mesmo reconheceu. E existe também, né, um catecismo lá, Vaticano, que tem essas afirmações, né? Que foi adulterado alguns textos alguns textos bíblicos foram adulterados para dar ênfase na doutrina que eles estavam pregando, que seria a doutrina da Trindade. Uhum. E com isso mudando até a forma batismal. Sim, um Uhum. desses textos, né, que as novas versões da Bíblia já não tem, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil tirou, é 1 João 5,7, né? Que o Exatamente. texto correto é: pois 3 são os que dão testemunho no céu. É a maneira correta, né? A água, o Espírito, a água e o sangue. Nas versões alteradas, que é contestada e agora a Sociedade Bíblica Uhum. já tirou, diz assim: 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Esse Uhum. texto não tem, é acrescentado. Uhum. Então, essa é uma das bases que usam para a Trindade, não tem. Pastor, mas vamos agora entrar um pouquinho. Por que, né, um argumento, vamos assim, bíblico, teológico, que a doutrina da Trindade ela não pode subsistir ou que descarta ela, que não faz ela ter sentido? O que o senhor poderia trazer para nós, assim, de princípios que esclarece que é uma doutrina realmente falha, ou um dogma falha, né? Uhum. O que o senhor tem de... Se o senhor fosse argumentar, né, com alguém que defende a Trindade, que ponto o senhor usaria da Bíblia, por exemplo? Bem, na verdade, né, o pastor, nós temos vários versículos na Bíblia, né, que são totalmente contrários a esse pensamento trinitário, né, relacionado a essa fé, que facilmente eles podem mostrar a qualquer um que aquilo que nós cremos é bíblico, né? Que Uhum. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Lá em 1 João 5, acho que 20, parece, 20, né? 20. Que nós estamos no verdadeiro, e esse verdadeiro é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus E a e a vida vida eterna. eterna. Então nós vemos que a verdade ela não pode ser contrariada. O evangelho que nós pregamos
É o evangelho da cruz, é o evangelho da redenção. É o evangelho que ele revela o amor sincero e verdadeiro de Deus, né? Que Deus, João 3,16, né? Que Deus, claro, que eles pegam esse versículo e infelizmente distorce, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas sabemos claramente, né, que dentro da teologia trinitária, eles estão usando o Filho como uma pessoa separada de Deus. Então Deus estava lá no céu, olhou para o trono, para a direita, né, que para eles o Espírito Santo é na esquerda, falou: vai lá, meu filho, e morre pelo pecado deles. Poxa, isso aí é mexer com a minha inteligência. Desculpa, pastor. Sabe? Eu não quero ser agressivo, mas isso aí é uma forma, né, Não parece? crucial de se ver Uhum. o amor de Deus, sabe? Eu vi há pouco tempo no YouTube um pastor pregar assim, que Deus olhou para a direita e um pastor assembleano. Se eu falar o nome dele, claro, não vou falar aqui por um motivo de ética, de respeito. Mas ele falou que Deus olhou para a direita e o povo gritava e rodava, sapateava. Meu filho, tá pronto? Tô, papai. Tô pronto. Tô pronto, pai, para expressar o seu amor por essas pessoas. Irmãos, não existe uma coisa dessa. E Aonde que eu Uhum. amasse o pastor Anderson, a família do pastor Anderson, eu pegaria o meu filho, mandaria ele morrer pelo pastor Anderson? Que amor é esse? O verdadeiro e genuíno amor seria eu ir, eu morrer. Aí você disse: não, mas você era Deus. Ué, você também não fala que o filho era Deus? Uhum. Entendeu? Se Deus propriamente poderia se manifestar, o Verbo, e se manifestou, o Verbo se fez carne, aquele que estava lá na manjedoura, era Deus conosco, era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor da glória. Ele falou para os judeus, antes de Abraão existir: eu sou o que sou. Entende? Então, você veja que são pensamentos que a gente precisa é, orientar as pessoas, porque nós conhecemos, mas eles são distorcidos, porque muitos pensamentos, muitos versículos na Bíblia estão sendo distorcidos para que possa eh, trazer essa doutrina como uma doutrina bíblica. E a gente sabe que quando a gente coloca aquilo que é a verdade, ela impera, ela reina. E quando a gente fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o filho era o quê? O filho era o plano, era o logos, era o propósito de Deus, era aquilo que Deus foi realizar, o filho de Deus, né, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, o logos, o plano preparado, ele Uhum. enviou seu filho, ele enviou seu plano, mas o plano era Deus, Deus estava no plano, Deus se Sim. manifestou no plano, Deus nos amou. Ele não precisou montar uma segunda pessoa e agora montou a terceira pessoa para estar conosco todos os Uhum. dias, né? A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias. E eu vejo que nem o senhor citou João 3,16, né? Aham, Que é o versículo central da Bíblia, né? aham, É o texto-chave, né, da Bíblia. uhum, Versículo-chave. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aqui já é um problema, né? Porque unigênito quer dizer único Gerado. gerado. único geral. uhum. Único gerado. Né? Então, se Jesus, para o trinitariano, ele diz que se Jesus é Deus, Deus não pode ser gerado. É verdade. Senão não é Deus. Porque Uhum, Deus, por definição, é eterno. Eterno. E eterno Uhum. tem começo nem fim. correto, Então, pastor. não pode. Uhum, Então, única maneira desse texto funcionar é se Deus ali, né, se manifestasse em carne. com certeza. E foi a única vez que ele fez Uhum. isso, se fazendo realmente carne, não numa teofania, uma manifestação temporária, mas realmente Uhum, assumindo a forma de um homem, foi a correto. única vez. Por isso que é o único Exatamente. gerado. Uhum, Né? Então, esse é um ponto que já colapsa toda a doutrina da Trindade. com certeza. Né? Porque Uhum. como vai um Deus estar subordinado Uhum. ao outro? E daí eles dizem que é coigual, coeterno
e Substancial. co-substancial. Substancial. E Exatamente. co-poderoso. Uhum. Mas Jesus falou, eu tenho todo o poder. Todo Então não poder- sobrou nada para o Pai nem para o Espírito. Exatamente, exatamente. Então, Colossenses outra- 2:9, né, que é uma passagem bíblica que eu amo muito, né, o pastor Juan me ensinou, ele também ama muito, ele cita muito, né, porque nele Cristo, né, Jesus habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é está em Cristo. Está em Cristo. Cristo não é uma parte de Deus, Não. não é um pedaço de Uhum. Deus, né, não é uma substância de Deus. Hein, pastor? Ele é Deus, né? E outra questão. Uhum. Se Deus é amor e se Deus é justiça, seria justo ele enviar outra pessoa para ir lá morrer pelo pecado da humanidade? Uhum. Isso não Porque seria, ele criou o homem. porque ele criou. Era um problema dele Sim. resolver. Isso seria uma terceirização. Não é verdade? É como se Deus estivesse terceirizando o serviço. Ó, vai lá e morre lá Aham. pelo pecado É, da eu humanidade. criei o né? homem, deu problema, agora vai você. Vai você agora no meu lugar. Se vira lá. Não faz Exatamente. sentido. Aham. E aí a gente entra num ponto, pegando esse gancho, pastor Newton, uma Aham. pergunta aqui. Como que essa doutrina agora influenciou a parte da liturgia, da adoração e a espiritualidade da igreja através dos séculos? Como que foi a influência da Trindade na parte litúrgica, na parte da espiritualidade, na parte da adoração? O que muda, o que alterou na questão da igreja em si? Qual que foi a influência dela? Olha, essa é uma pergunta bem assim, não muito fácil, né? Mas a gente Uhum. consegue responder. Porque, irmãos, na verdade, a gente vê que essa doutrina trouxe uma alteração muito forte no culto a Deus, principalmente, Exato. né? Porque o culto a Deus é a parte mais importante para o crescimento do Uhum. corpo, para o entendimento do corpo, para conhecer melhor a Deus, e alento mais também para o funcionamento do corpo, em todas as diretrizes que Deus nos chamou e nos escolheu. E quanto uma doutrina que é a central, né, digamos que é a nossa coluna vertebral, podemos dizer que a coluna vertebral, ela sustenta todo o nosso Sustenta. corpo, né? Tudo. Uhum. O sustentamento está na coluna vertebral. Então, essa doutrina tinha que ser o sustentamento, que hoje em dia, né, apesar de não ter a palavra trindade, mas a trindade é a doutrina central hoje em dia. E a gente Uhum. sabe, e como estudantes da palavra, da história, a gente sabe que essa coluna aí é meia falsa. Essa coluna aí não Ela não se sustenta. se sustenta em si. Uhum. Então, vai ter uma hora que a casa vai cair. E como eu posso dizer, ela está começando a cair. Porque no início, ela não trouxe uma estabilidade para a igreja. Uhum. Desde o terceiro, quarto século, e foi até o século XVI, por meio de Lutero. E Lutero, claro, porque não houve somente a Trindade que entrou na fé cristã, mas várias liturgias, várias crenças, né, adorações aos apóstolos, a Maria, isso a Igreja Católica. Mas depois que começou a reforma, será que vai dar certo? Houve algumas mudanças, mas o centro não Uhum. mudou. Muitas coisas, na verdade, não continuou, mudaram. não mudaram, né? Uhum. Mas a centralidade não mudou, porque pelo menos que quando se conserta a coluna, né, aí eu acho que consegue consertar algumas outras coisas melhores, né? Mas como o problema maior está na centralidade, o que ocorre? O que mais ocorre é claro que houve uma mudança de ideias, uma até mudança assim na parte de culto. Mas o que ocorre? É uma herança, é algo espiritual. É algo que existe uma diferença. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu passei a ter uma experiência com Deus que é claro e evidente que a gente vê algum. Eu vou entrar aqui num assunto que talvez seja polêmico para alguns, mas tem pastores nossos, tem irmãos nossos que pregam em outras igrejas que não são da mesma fé. E eu, no começo, comecei a fazer isso.
né? Você vai conhecendo, né? Mas eu fui estudando, falando com Deus. E eu cheguei a um momento que Deus falou para mim, se eu tivesse que pregar numa igreja trinitária, eu tinha que pregar a verdade. Exato. Eu podia me dar o tema. E eu comecei assim, aí eu falava, porque eu fiquei uns 6 meses, ia nessa assim, eu pregava, era um avivamento só, assim, né? Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa estranha, sabe? Porque você tem a unção, você tem a autoridade, mas Deus foi me ensinando. Não precisou meu pastor, meu pastor não gostava, mas a gente de tanto insistir, ele vai, eu tô orando por você, para Deus falar, porque não tá adiantando. Então, no dia que Deus falou, eu caí. Por quê? Porque eu vi que não era uma coisa, não era o mesmo espírito que eu sentia. Em outras palavras, é algo diferente. É algo diferente. Sabe? Isso foi em 87, porque foi pouco tempo. Eu não fiquei muito tempo pregando. E eu senti. E eu cheguei ao ponto que eu falei assim, Senhor, eu vou pregar a verdade. Eu não vou pregar mais o que eles querem, porque eles estavam um tema, como, vai lá, faz, tem que ser assim. Não sei, afeta as pessoas, Deus abençoa, mas eu comecei a falar, não, eu vou pregar as verdades bíblicas. Irmãos, e eu falo para vocês, quando eu comecei a pregar, preguei só em 3, acabou, não preguei mais, porque também eles não me chamaram. Uhum. Demônios começaram a se manifestar naquelas igrejas. Esposas e pastores ficaram endemoniadas. Sabe aquelas irmãs que dançam, que não sei o quê, Uhum. coloca a mão em um e outro? Aí eu falei, ficava quieto. Eu não conseguia discernir aquilo no momento. Falei, estranho, né? Aquele sapatear. Aí, quando eu comecei a pregar a verdade, eles me davam o tema, mas eu caía na verdade. O batismo, o nome, os demônios se manifestavam assim. Nossa, isso aí. Aí Uau. uma irmã caiu, eu não sabia, ela ficou caída assim. As irmãs tentaram pegar ela, eu falei assim, não, deixa ela aqui, ela vai ficar aqui até o final do culto e eu vou pregar. Porque se levantasse ela, ia ficar se manifestando toda hora e impedir a palavra. Eu preguei. Aí eu coloquei a mão nela, quando eu falei, demônio, espírito do engano, saia dela em nome de... Aí a mulher levantou, foi pra lá. Uau. Aí eu fui falar com o jovem que ia me dar pelo menos a passagem, meu combustível, o jovem, irmão, e eu não era nem pastor, pega o dinheiro, cai fora, porque essa era a mulher do pastor lá, cara dele. Rapaz, um pastor fortão, morenão, assim, ó. Parecia um touro, eu saía 1000 por hora. Aí eu falei, nunca mais. Então, Israel, isso aí responde um pouco. Então, É. existe esse Aham. problema. Porque se você for lá para ser o que você é, pregar o que você crê, eu não sei o que acontece. É. Eu não sei. E colaborando com o pastor Uhum. Newton, uma própria ouvinte, né, o participante do TrueCast, ela relatou que depois de ouvir o primeiro lá podcast com o pastor Juan e tal, ela tinha essa grande dúvida, se Uhum. ela orava ao Pai, ou ela orava ao Filho, a Jesus, ou ao Uhum. Espírito. E ela sentia-se mais assim, à vontade, tinha mais prazer em adorar o Filho, mas estava se culpando por não adorar o Pai na mesma intensidade. Então, Uhum. colaborando com o pastor Newton falou, Certo. isso aí afeta a adoração. Afeta A oração, tudo. para quem você está orando? Uhum. Com quem Exatamente. você está falando? Uhum. Né? E infelizmente, né, algumas coisas da sociedade vieram querer colaborar com isso, né? Primeiro foi a pintura, né, se eu não me engano, de Michelangelo, né? Que Nossa, sim. traz a pintura da Trindade, se eu não me engano, foi ele, né? Do velhinho barbudo, Sim. do jovem do lado e uma pomba do outro lado. Sim. Verdade. Né? Aquele livro que veio aí acho que, sei lá, em 2007, 2008, se eu não me engano, A Cabana. Sim. Um por livro aí. que bateu recordes no Saiu New um York filme também. Times. Saiu um Uhum. filme. Ele é totalmente baseado em uma trindade. Né? De uma Uhum. senhora que é o Espírito Santo, Uhum. acho que um velhinho, um jovem. Então, assim, isso tá na filosofia, tá no paganismo, essa ideia, né? Então, realmente, ela vai afetar a nossa adoração, nossa própria oração. É diferente. Uhum. É diferente você saber que aquele que esteve na cruz Uhum. é o mesmo Deus eterno, Uhum. que ali estava no modo de se apresentar o homem, na Aham. humanidade como homem, como Uhum. Cristo. Mas Uhum. ele está em nós com o Espírito, né? É o mesmo Deus. É Há muito um só Deus, a diferente, Bíblia diz, pastor. né? É Há um muito só Deus. diferente.
Isso propriamente é visto, porque eu penso assim, eu não consigo ter a liberdade que eu tenho em outra igreja como eu tenho nas nossas igrejas. Eu não falo na minha. Se eu ir em qualquer igreja que prega essa palavra, Essa essa verdade, mensagem, é diferente. Uhum. Mas se eu vou numa igreja que não prega, eu não sinto algo bom. Eu não sei por quê, sabe? Mas isso já é a convicção, é o conhecimento, é o estudo, porque as pessoas hoje, se você falar isso, graças a Deus, estou aqui com homens de Deus, e eu espero que os nossos ouvintes nos entendam, mas a gente falar isso com algumas pessoas, elas já nos julgam. Ah, pastor, mas você está julgando as pessoas. Não é julgar, é um mundo espiritual. Uhum. Você vive rodeado com anjos e demônios todos os dias. E é um mundo espiritual. E os demônios habitam aonde? No engano, na Uhum. mentira. A gente tem que ter essa ciência, irmãos. A gente não pode só viver um evangelho de letra. Ah, pô, eu quero ser um pastor famoso, e foi isso, e foi aquilo, porque todos me recebem, todos me querem. Não. Nós temos um chamado profético. Uhum. Nós temos uma chamada para pregar o evangelho, para pregar Cristo, mas para saber discernir essas coisas. Porque a própria Bíblia fala que o espírito do anticristo ele já opera, ele já age. E o que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contrário a Cristo, Uhum. aquilo que está fora de Cristo. E a Trindade está com Cristo. Totalmente fora. A gente respeita, a gente ama os nossos irmãos, né, que estão na Trindade, mas, irmãos, é doloroso. Sim, É e doloroso. muitos estão, né? Que a maioria das igrejas evangélicas no mundo são de origem trinitariana, né? Aham. É lamentável que Martinho Lutero, quando ele rompeu com o catolicismo, Uhum. Uhum. ele manteve ainda, né, o batismo de criança Uhum. e manteve a doutrina da Trindade. Com Uma pena que ele certeza. não, não foi mais sensível ao Espírito de Deus e romper também com essa doutrina que é romana. Uhum. Essa Uhum. doutrina é romana. Com Ela não certeza. nasceu em Jerusalém. A Uhum. doutrina em Jerusalém, que vem da igreja primitiva, é de um Uhum. só Deus, que foi pregado em todo o Novo Testamento. Então, nesse aspecto, muitos irmãos sinceros, né, honestos, que estão dando a sua vida ao Muitas evangelho, pessoas assim. eles nem sabem que são trinitarianos. Se Exatamente. você perguntar para eles, Uhum. quantos deuses existe? Ele vai dizer um só. Um só. Se você perguntar qual é o nome de Deus, ele vai falar Jesus. Uhum. Mas se você for entrar no fundo lá, até Uhum. aqui, desafio quem está nos ouvindo, olhe lá no estatuto da sua igreja, na Uhum. regra de fé, né? E canta-se na igreja, né? A respeito de Jesus. A ele a Uhum. glória, né? Uhum. Ó, aquele hino, ao único que é digno de receber Uhum. a honra e a glória. Então, ao único que é digno. Quem está falando desse hino? Cantar nas igrejas trinitarianas? Jesus. E Uhum. como ele é o único? Mas não são três? Uhum. Então é uma confusão, na verdade. É E verdade. as Tem a- pessoas, né, estão confusas, como o senhor mencionou aquela ouvinte, né, aquela Aham. irmã que estava nos assistindo. Porque Jesus mesmo falou que o ser humano, nós não temos essa capacidade de dar a mesma atenção para Isso. duas pessoas diferentes. Jesus falou isso, olha, não tem como você servir a dois senhores. Dois senhores. Uhum. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Então, essa era a luta interna dessa mulher, né? Porque ela estava orando mais ao filho, mas não estava conseguindo dar atenção ao pai. Uhum. E o Espírito Santo nem foi mencionado, né? Nisso daí. É. Então, esse é um... Agora, se você entra nesse entendimento que existe um único Deus, Uhum. a nossa vida melhora, a nossa liturgia melhora, a espiritualidade certeza. melhora, nosso relacionamento com Deus melhora. Adoração. Uhum. A adoração a Ele melhora, né? O nosso amor também Sim. melhora, né? Porque Aham. você vai entender que Deus te amou, Sim. Aham. né? Porque, Sobre tudo. aí pegando o gancho do senhor, o Deus do Antigo Testamento, que eles falam que é o Pai, que é somente o Pai, ele Uhum. disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre Uhum. todas as coisas. E amará a Deus de todo o teu coração. Então, se você ama o Pai de todo o coração, como você vai amar o Filho? Poxa. Já deu todo, né? Não sobrou nada. Sobrou nada. É difícil. Quando uma né? pessoa também é levantada, às vezes em profecia, dentro da igreja, ali, para quem crê, em três pessoas distintas, quando a pessoa é usada ali, quem tá falando, né? Uhum.
Como que você vai dizer? Ah, Uau, bom ponto quem isso aí. será? Nunca O pai pensei que nisso. tá falando? É o filho que tá falando? É o espírito? Então, Aham. imagina. Aí, olha a confusão que também já tem E a isso. própria doutrina da Trindade, que nem o senhor falou, né? Ela é Uhum. confusa, porque tem uns que defendem que ela é 3 em 1, Uhum. ou seja, 3 que formam um, que é o Uhum. quarto, né? Aham. Eles se representam por um triângulo, né? O Verdade. Pai, o Filho e o Espírito. Os 3 formam um. Formam um Estão só. formando o quarto. E tem outra doutrina da Trindade que não. São 3 pessoas realmente distintas. Exatamente. Totalmente. Que é, inclusive, da pintura, né? É. Da pintura ali. Então, essa é a trindade é muito Econômica. econômica. É a trindade econômica. Trindade econômica. Porque essa trindade econômica é a trindade, geralmente, dos leigos, né? É. Os leigos, eles tendem a crer nessa trindade, que são 3 deuses completamente distintos ali. E que não tem muito sentido. Já aí a trindade mesmo foi evoluindo, né? E vem uma nova trindade, que é aquela trindade que crê que é um Deus só. Então eles vão falar, você quer que tem um Deus só? Eu creio, é um Deus só, né? Mas ele é 3 pessoas distintas e 3 deuses coiguais que formam um Deus só. Então não tem Juntos formam Deus. Juntos formam eu um sei. Deus. Aí Dessa você questão, pergunta, ué, mas como pode ser isso? Aham. Mistério. Mistério. eu achei engraçado, Chega no Luiz, mistério. que esses Aham. tempos atrás eu conversei com um judeu na internet ali, conversando com ele. Ele falou pra mim assim, pra mim, cara, vocês vêm me pregar a trindade? Como que vocês vêm me pregar a trindade, sendo que nem vocês se entendem? Porque esses dias eu falei com um trinitariano, ele falava que Jesus era o Filho de Deus. Certo? Outro dia eu conversei com outro trinitariano e falou que Jesus era o próprio Deus. Como que vocês querem que eu creia no que vocês acreditam, sendo que nem vocês se entendem? Aham. Aí que eu expliquei a doutrina da unicidade Aham. pra ele. Não, eu não sou um cristão trinitariano, eu sou um cristão unicista. Aí expliquei a Uhum. unicidade pra ele. É isso mesmo. E, pastor Nilton, o que o senhor acha? Quais que seriam uma ou 2 ou 3 consequências para o cristão hoje de crer ou não crer na doutrina da Trindade? Consequências que pode trazer para o cristão que crê nessa doutrina, que vive essa doutrina e nunca chega ao conhecimento da verdade. Bem, Israel, para aquele que crê na Trindade, ele está tendo a oportunidade hoje, pelo esse podcast, de não crer mais. Aham. Porque não tem como crer numa doutrina que não tem fundamento algum com a Bíblia e com a história bíblica. É uma doutrina que foi difundida por meio de filosofias. Isso é histórico, né? A gente científico. E não é somente a gente que fala, enciclopédias do mundo inteiro falam isso. Então, essa pessoa que crê na Trindade, ela precisa reavaliar a sua crença, A origem a dela. sua origem, né? E buscar conhecer a verdade. E ela está aberta aqui para qualquer pessoa que queira nos procurar, né? Entrar em contato conosco, mesmo que more num outro estado. A gente tem nossas igrejas em quase todos os estados do Brasil, né? Em todos os países também. E a gente está aqui para mostrar o caminho. E o caminho é Cristo. Então, para aquele que crê na Trindade, que crê, né? Tem muitos, como falamos, que estão nas igrejas e nem têm conhecimento dessa fé. Uhum. Estão lá, se batizaram e como diz, né? Eu sou da tal igreja, porque o pai e a mãe foram, é uma coisa já de herança, né? Mas no momento que você vai ouvir a palavra, nós temos certeza que não somos nós que iremos convencer, é o Espírito Santo. Ele vai guiar em toda a verdade. Então, no momento que você ouvir a verdade, você precisa crer. Porque se você crê na Trindade, sabendo de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui, certamente você vai ser julgado e condenado. Porque a própria Bíblia diz em Gálatas que se pregar o evangelho, né, que vai além desse que está na Bíblia, na palavra de Deus, um evangelho monoteísta, um evangelho que ensina um só Deus, que ensina o plano de Deus em Cristo, que ensina essa obra maravilhosa, essa salvação gloriosa, a pessoa pode perder sua salvação. Então existe realmente um peso muito grande para aqueles que crêem na Trindade. Uhum. Principalmente quando chega no batismo ali, né? Correto? Como o senhor mencionou, não tem como falar de unicidade
E Aham. não falar do Do batismo, né? batismo, porque muitas pessoas, como o batismo, né? O batismo é para quê? Para salvação. Quem crê, vou batizado, será salvo. Uhum. Então, nós precisamos ser batizados e enfocar o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que não há salvação, né, em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. Salvação não está em títulos, como Pai, Uhum. Filho e Espírito Santo. Todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele precisa ser batizado em nome de Jesus. Aí está. Quando você crê na Trindade e é batizado nos títulos, você não está salvo. Se você olhar a Bíblia, biblicamente você não está salvo. Você não foi batizado corretamente. Você, para ser salvo, precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, para o perdão dos teus pecados. Então, existe essa necessidade de se cumprir as escrituras automaticamente para a salvação. Então, é uma coisa que fica para que todos possam Sim. pensar, né? E É uma, refletir. é uma oportunidade de conhecer a Deus, né? Porque se nós Uhum. não conhecemos, nós poderemos ser condenados, né? Ou seremos condenados, né? Então, conhecer a Correto. Deus vai levar a pessoa a entender que Ele Uhum. é um só, né? É claro, Jesus se apresentou como Deus, né? É verdade. Quando chegaram e falaram para ele, mostra-nos o Pai, João Uhum. 14, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, estou há tanto tempo convosco que não me conheces, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Meu Pai. Pai. Como dizes tu, Uhum. mostra-me o Pai. Então, Uhum. ali já quiseram, Felipe já quis achar que era outro. Ele falou, não, é o mesmo. É verdade. É o mesmo, Uhum. né? Deus é indivisível, né? Uhum. E é incrível, né, como isso, alguns permanecem ainda neste erro, mas está aí essa oportunidade desse podcast, né, para trazer esse esclarecimento, né, Essa reflexão, essa né, pastor? reflexão que Eu tenho um texto, Jesus é Deus, né? eu É o tenho um único texto, Deus. eu tenho um texto que eu gostaria de ler, Sim. que é Colossenses 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porque há muitas vozes falando hoje, pregando aí, como por exemplo a doutrina da Trindade. E esses conhecimentos, por mais que sejam assim, paz na uma interpretação humana, isso pode ser perigoso com relação à salvação dela. Sim, Uhum. exatamente. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom essa conversa. Uhum. Tenho certeza que Deus falou com você que está aí nos assistindo hoje. Deus tem um plano para cada um de nós individualmente, apesar de sermos muitos, sermos Uhum. bilhões de pessoas, mas Deus, ele é um Deus onipotente. Ele olha para cada um de nós individualmente e ele tem um plano para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, está com seu coração aberto para receber a palavra. Então eu vou passar agora a palavra para o pastor, para o irmão Caio, depois finalizamos com o pastor Newton, para trazer uma palavra final para nós sobre Ok. este assunto. Pastor Sim. Anderson. Obrigado, irmão Israel. Obrigado, pastor Newton Estrela. Amém. Tá bom? Por compartilhar esse conhecimento e estarmos aqui dispostos, né? A você que está nos ouvindo, comente no chat sua dúvida. Podemos ceder material para ajudar esse entendimento, né? De que Deus é único, se manifestou como o Filho, né? Na forma humana e age em nós com seu Espírito. E Deus não se resume, seria um exagero da nossa parte achar que Deus se resume em 3 modos de agir. Ele pode agir de muitas maneiras, né? Não é limitado. Não é limitado. Ele agiu no vento, ele pode se manifestar como um anjo, como a Bíblia relata. Então, Uhum. há vários modos de Deus agir, mas ele é um só em todo o tempo. Tá bom? Amém. Obrigado pela sua participação. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Bom, Caio? Amém. É um prazer aqui ter participado desse podcast. Amo esse assunto. E eu aconselho a quem estiver nos assistindo que busque conhecimento. A palavra de Deus diz, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Amém. busque, esteja com o coração aberto em querer entender a Deus, que é aí que ele se revela no nosso coração e põe a verdade no nosso coração.
Amém? Amém, glória a Deus. Pastor Newton, com suas palavras finais, pode trazer um resumo para nós, o que Deus colocou no seu coração, amém? Fica à vontade. Amém. Eu quero, primeiramente, né, agradecer pela oportunidade. Espero que não seja a primeira. Temos sempre desejo de estar falando sobre essa verdade maravilhosa, sobre o conhecimento da palavra de Deus. E me sinto aqui como o eunuco, né? Não como eunuco, não, como Felipe, né? Que o Espírito Santo conduziu ele para aquele eunuco, né? Que estava ali, lendo a palavra de Deus, como muitos nessa tarde estão lendo a palavra, conhecem essas escrituras, mas não estão sabendo interpretá-las. Não estão sabendo discernir a verdade. E Felipe foi tirado de um grande avivamento para explicar a uma só alma. E é importante que eu saí lá de Paranaguá para estar aqui, e acredito que muitos eunucos estão ouvindo a nós, e essa palavra pode te trazer um entendimento, um conhecimento profundo de grandes verdades que talvez você nem imaginava que existiam e existem. E são verdades que salvam. Glória a Deus. Amém. E Felipe, anunciando aquele eunuco, ele falou: como eu posso entender se não há quem me explique? E ele explicou a Jesus. E é Glória a isso que Deus. estamos fazendo. Aleluia. E Amém. esperamos que todos que estão nos ouvindo possam examinar a palavra, examinar a história e chegar a uma conclusão que Jesus Cristo é o Glória a verdadeiro Deus. Deus. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Amém. Compartilhe aí, né? Passe esse conhecimento para muitas outras pessoas. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ter assistido a mais um episódio do TrueCast. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as notificações de todos os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Deus abençoe você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.